Olá, meu nome é Julia Bordignon, boas-vindas a mais um episódio do Hipsters.tube, nessa série sobre líderes em TI. Hoje eu tô aqui com a Camila, que é MVP, Tech Lead na Zup, especialista em Java, microserviços, criadora de conteúdo nos canais Camila Code, e nós vamos trocar uma ideia sobre liderança técnica. Camila, eu já te acompanho em várias redes, amiga pessoal, te admiro muito e eu queria saber como é que a tecnologia atravessou a tua carreira. Bom, também te admiro muito, né, acompanhar seus conteúdos. Bom, acho que eu sempre gostei de tecnologia, então eu sempre fui a criança que gostava muito de computadores, coisas de eletrônica ali, embora eu não soubesse que dava pra ganhar dinheiro com isso, basicamente. Então minha mãe até fala que me odiava no mercado, porque eu ficava tipo puxando o cabo dos computadores pra desligar, porque eu ficava, nossa, que legal essas luzinhas e tudo mais. Então depois de muito tempo, lá no ensino médio só, que eu fui fazer um curso de informática, que aí eu descobri que, nossa, é uma profissão isso, né? Comecei a estudar ali programação com 16 anos e foi onde a tecnologia começou a adentrar na minha vida. Eu vi que era uma possibilidade de carreira e não só ficar no computador, basicamente. E alguma coisa em especial te inspirou a entrar, assim, que tu olhou, essa realmente é uma possibilidade de carreira e eu quero mergulhar nisso? Eu acho que coincidiu o momento que eu comecei a fazer o curso ali de informática, né? Com o momento que começaram até aquelas notícias na TV de olha, a área de tecnologia vai demandar 200 mil profissionais, 300 mil profissionais. Aí eu comecei a ligar, pô, área de tecnologia, eu tô fazendo curso de informática, ok, que ainda era pacote Office ali na época. Mas eu fiquei, talvez seja uma possibilidade, né? E aí, nesse curso, eu comecei a me destacar muito, né? Nas aulas ali de pacote Office e tudo mais. E a gente também tinha a parte de profissionalizante, de administração. E aí me surgiu a oportunidade de eu atuar meio que como professora auxiliar ali com 15, 16 anos de informática, em troca de fazer um curso ali de webmaster ou profissional web, né? Que foi onde realmente eu vi que tinha HTML, CSS, essas coisas que depois eu descobri que eu não gostava tanto assim, mas foi meu primeiro contato com o desenvolvimento, né? Então foi onde eu comecei a conversar muito ali com a outra professora, que era a professora oficial, né, digamos assim, e ela começou a falar da área de ciência da computação, área de desenvolvimento e tudo mais, e aí me deu aquele estralo ali no ensino médio, de tipo, pô, é isso que eu quero pro resto da minha vida, e já comecei a pesquisar faculdades, etc, para depois, no final, né, seguir para a faculdade mesmo da área, mas acho que foi esse estralo de ver muita demanda na TV, embora não soubesse o que era ser uma profissional de tecnologia, que tinha tantas áreas que a gente sabe que tem hoje, com realmente um momento ali de tipo, dar aula ali junto com outra professora, em troca do curso ali por alguns meses. Então acho que foi um momento que combinou ali tudo isso. E aí realmente eu falei, pô, eu quero isso pro resto da minha vida, pelo menos até o momento estou seguindo, né, há 10 anos nisso. Pois é, tu falou sobre a oportunidade da permuta, né? E nisso tu explorou várias linguagens de programação. Eu já vi tu falando sobre Node, sobre Java principalmente, eu te vejo como uma referência em Java. E eu queria entender como é que tu explorou essas carreiras. Foi intuitivo ou foram aparecendo essas carreiras para ti, tu foi explorando? Foi aparecendo, basicamente, foi necessidade de projeto. Então, quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedora oficialmente, né, digamos assim, foi no segundo ano da faculdade. E aí, nisso, eu tava focada ali back-end, até ali eu já tinha descoberto o que era front, o que era back, o que era mobile. Tava no foco ali de Node a princípio, só que aí eu fui para um projeto que tinham vários treinamentos ali, meio que era um programa de formação mesmo, né, para iniciante, que é uma oportunidade muito boa para iniciante entrar na área, né, que você faz o curso, já contratada, tudo mais. E aí nisso a gente teve Node, Java, C Sharp, acho que teve Kotlin também, várias tecnologias, teve Angular também, pra gente ficar meio que preparado para os projetos que essa consultoria, nessa primeira consultoria que eu atuei como dev tinha. E aí, nisso, eu comecei a conhecer outras possibilidades. E nesse primeiro projeto que eu atuei, era um que eu era a tal da Full Stack Junior. Então, foi onde eu atuava com Node, atuava com Ruby, atuava com Angular, atuava com Vue. Então, meio que foi por necessidade de projeto mesmo que eu comecei a ter essa necessidade de mexer com 30 tecnologias ali diferentes, né? Então, eu até virei o que eu falo muito, que é o tal do especialista em Hello World, que eu sabia várias e ao mesmo tempo não sabia nenhuma. Só que aí depois eu fui percebendo que, pô, algumas coisas essas linguagens têm em comum, né? Então foi onde eu pensei, pô, a base delas é em comum. Então já comecei ali para perguntar o que todo framework de front tem igual, o que todo linguagem ou framework de back-end também tem igual. Então foi muito por necessidade de projeto que eu fui percebendo, pô, é só traduzir de uma linguagem para outra, basicamente, mas aí depois eu fui percebendo quais eram minhas preferências e comecei a ter mais esse
poder de falar, pô, dá pra escolher talvez a tecnologia que eu quero atuar e não ficar nisso de 10 stacks ali no mesmo projeto. Eu compartilho 100% da tua trajetória. Eu comecei explorando as linguagens, sabia um pouco de tudo e eu não tinha essa percepção de preciso ser especialista em algo, e também o mercado não pedia isso na época. Agora a gente tem essas especializações. Inclusive, eu queria entender como que isso te ajudou a ser uma profissional versátil, porque eu sinto que essa carreira mais em T, uma coisa mais generalista, essa dinamicidade de conseguir trocar de stack, me ajuda muito hoje com flexibilidade. Como que isso é pra ti hoje? Eu acho que me ajuda muito, principalmente a ter mais opções. Então, às vezes, ser uma empresa mais flexível, a gente consegue ter muita opção ali de linguagem, de framework, né? Tem umas que é um pouquinho mais fechada ali na stack, né? Então, acho que principalmente agora, como líder, a gente tem muito esse poder de escolha ali de, não, vamos para essa tecnologia, esse framework, essa arquitetura. Então, acho que ter esse histórico me tornou bem mais versátil. E eu acho que também me ajudou principalmente a ter muita escolha ali de, pô, vou trocar de empresa, né, que geralmente, na maioria das vezes, né, no caso, em todas as vezes, eu troquei de empresa porque eu via que não fazia mais sentido, e aí eu podia pensar, pô, eu quero voltar a atuar com Node, eu quero seguir no Java, né, que já era uma linguagem que eu via ali tendo certo afeto, digamos assim. Então, tipo, nisso me ajudou a ter essa versatilidade de poder escolher mais fácil onde eu queria trabalhar, o tipo de projeto também, porque eu já sabia, determinada linguagem geralmente vai ser projetos mais complexos, vão ser clientes às vezes menores, ou tal linguagem como Java é um cliente que a gente sabe que geralmente é muito cliente bancário, que é uma coisa que eu gosto bastante, o ramo financeiro, né? Então, dessa versatilidade de meio que associar a linguagem com o cliente que geralmente usa, de também associar qual que é a linguagem que resolve determinado problema, então me deu um background bem maior para hoje conseguir ter mais decisões técnicas com mais propriedade de tipo, eu já codei nessa linguagem, então eu sei que o time vai ter dificuldade, o time não vai ter, então também me deu um background maior para ter escolhas ali como arquiteta e líder também ali no dia a dia. Não, com certeza faz muito sentido. Inclusive, eu peguei ali tua trajetória totalmente técnica e agora tu relatou que tu tá trabalhando com liderança de time. Como é que se deu essa transição? Em que momento que tu percebeu, tô caminhando pro caminho da gestão? Sim, foi bem aleatório, então eu sempre quis ser especialista, então na minha cabeça eu falei, não, eu vou codar o resto da vida, eu não quero saber de gestão de pessoas, só que ao mesmo tempo eu já vinha muito envolvida ali em comunidades, fazendo mentoria, gostava ali de dar feedback. Na empresa anterior que eu tava com papel de squad leader mesmo, que era um papel meio que um ponto focal da squad que se comunicava com o tech lead, né? Então meio que a gente tinha uma pessoa ali que centralizava as dúvidas do time, que, sei lá, o tech lead ficou doente, era eu que ia, o tech lead tava em outra reunião, era eu que ia. Então eu já tava meio como esse papel de líder, só que eu tava, tipo, você é especialista, não quero saber de liderança, né? E aí, devido a algumas mudanças ali de squad, movimentações que teve na empresa, fui tirar férias, eu voltei de férias, aí falaram, teve uma reestruturação aqui do time e você tá aqui agora. Uou! Ok, beleza. Mas por mais que já estivessem ali de olho, já preparando, né? Tipo, até questionei, tipo, nossa, mas do nada aconteceu, né? Que sempre vem aquilo porque eu, né? Tipo, talvez eu não estivesse tão pronta assim. E aí já relataram que já vinham observando que eu já tinha soft skills necessárias para ser tech lead, eu já estava como squad leader, já lidava diretamente com o cliente final, né? No caso dessa empresa anterior que eu tava. E aí, realmente, surgiu a oportunidade de ter uma squad nova e falaram, pô, a Camila é a pessoa ideal para tocar esse projeto, né? Ainda mais que era uma coisa ali de reescrita, né? De coisa de mais modernização. Então, eu já tinha essa vibe de, não, vamos construir coisas novas, tecnológicas. E aí, junto disso, veio a parte de gestão de pessoas. Então, eu fazia, junto com esse papel de refinamento de backlog e tudo mais, a parte de mais liderança, eu também fazia one-on-one, feedbacks e tudo mais, cuidava da parte estratégica. Então, foi nessa empresa que eu fiquei, tipo, 3 meses ali como tech lead antes de vir pra Zup. E aí foi onde abriu as portas, tipo, pô, realmente eu gosto de ser líder. Mas era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, que líder ia ficar totalmente longe da parte técnica, que líder ia só ficar em reunião. Então eu evitava muito porque eu queria ser totalmente código. Só que hoje em dia eu consigo equilibrar, claro que numa proporção bem menor, né, o nível de programação ali no dia a dia, mas eu consigo equilibrar a parte técnica com a parte de gestão. Mas como se deu em si, foi um tanto do nada, pelo menos pra mim, mas depois falaram que eu já tinha o perfil, que já estavam me colocando como squad leader exatamente, porque eu já tinha essa veia de atuar como líder, embora eu não percebesse.
Perfeito. E foi então um processo quase que natural, né? Te colocaram nessa posição e tu abraçou. E dá pra ver que brilha muito o teu olho quando tu fala de coisas técnicas e agora também observei que brilha o teu olho falando de gestão de pessoas. Mas uma coisa que me chama atenção na tua fala é como se manter técnicas liderando pessoas, porque tu tem essas duas paixões. E como que tu se mantém técnica e equilibra isso? Acho que a coisa que mais me ajuda mesmo é em eventos, acho que é o primeiro ponto, assim. Então, eventos é uma coisa que, por mais que eu não paro, vou programar realmente alguma coisa ali, estando nos eventos, você tá ali ouvindo, tá interagindo com outras pessoas técnicas, então você se mantém atualizada realmente e consegue levar isso pro time. Acho que o outro ponto também é a produção de conteúdo ali por fora, né? Então é uma coisa que eu falo bastante que não necessariamente todo mundo tem que produzir conteúdo, tudo mais, né? Tem até certas polêmicas nisso, né? Tipo, tem que produzir conteúdo para crescer na carreira. Só que a produção de conteúdo, querendo ou não, eu fico ali programando, eu descubro coisas novas que eu levo pro time depois. Então, às vezes eu faço projetos pessoais, às vezes eu faço demo de palestra, até de coisas que eu estou me dedicando a estudar no momento, para realmente levar esse conhecimento, tipo, eu não estou tão técnica, estou recuperando conhecimento técnico e esse conhecimento pode ajudar o time também, né? Então também eu tenho muito essa veia de criar coisas minhas para conseguir ali fixar o conhecimento. Então isso desde o início da carreira eu já escrevia tipo artigo para fixar o que eu estava aprendendo, tipo desde os hello words da linguagem, então até hoje, tipo arquiteturas, eu tô ali tentando fazer por fora para levar para dentro da empresa. E eu acho que outro ponto também é ter essa mentalidade de que todo mundo sempre vai ter alguma coisa para aprender, né? Então eu mesmo quando tenho alguma reunião ali com algum especialista da empresa, eu fico, tipo, sugando conhecimento, informações, pegando algum nome de ferramenta que a pessoa fala, eu já vou pesquisar logo em seguida, tipo, essa ferramenta eu não conheço, esse framework eu não conheço. Então, acho que tem que ter essa mentalidade de, tipo, você não tá mais codando o tempo inteiro, então você tem que pegar oportunidades para estar ali antenada com tecnologia, porque além de desenvolver soluções, como gestora, você ainda tem que cuidar da carreira das pessoas, né? Então, tipo, como que eu vou cuidar da carreira de uma pessoa técnica? No caso, hoje em dia, eu sou gestora só de Dev Senior, sendo que eu não sou técnica, mas totalmente técnica, né? Então, tem que estar ali muito pensando, tá? Arquitetura, boas práticas, o que eu posso levar para essa galera também evoluir e eu evoluir junto. Então, evolução em conjunto, digamos, com o time todo. Então, eu levo todas essas boas práticas, com essas coisas que eu frequento e tudo mais, para o time também se manter atualizado e evoluindo a carreira. Perfeito. E tu falou sobre criação de conteúdo, né? Tu tá ali criando conteúdo no YouTube, criando no Instagram e agora coautora de mais um livro. Inclusive, eu gostaria de saber mais sobre esses livros que são super técnicos, né? O que tu tá escrevendo, o que te inspira a escrever e produzir conteúdo? Esse novo que vai sair agora não é tão técnico, é mais inspiracional, que é o do Zero ao Sucesso, que vai lançar a final desse mês, não sei quando o episódio vai sair, né? Vai lançar a final desse mês e é bem contando a carreira de outras pessoas, né? Então, tanto empreendedoras, é um livro só de mulheres, né? Quanto pessoas que são em carreiras de empresa, né? E eu tô ali nos dois, né? Empreendedora e CLT também. Então esse daí vai ser mais inspiracional. Mas os livros técnicos também foi meio que aleatório, então me convidaram para participar da escrita do livro. Na época eu era até dev pleno, então bateu aquilo. Quem sou eu para escrever um livro, um capítulo de um livro que seja, né? Acho que o primeiro, Jornada Java, acho que eu tenho 4 capítulos no livro. E o segundo, que é o Jornada Microserviços, eu tenho um capítulo que é mais técnico, né? Então eu só peguei um capítulo. Então me motivou muito, primeiro, a realização de escrever um livro, que era uma coisa que eu fazia desde criança. Eu ficava escrevendo historinhas aleatórias, porque eu gostava de escrever. Eu já criava conteúdo quando era criança, aquelas, né? E também porque eu pensava que era algo maior, era algo mais escalável, né? Tipo, é um livro com 30 coautores, mais de 30 em alguns casos, e vai estar lá meu nomezinho ali no meio. Tipo, eu aprendia muito nas revisões dos capítulos, que às vezes a galera falava, aprofunda esse tema, ou não precisa aprofundar tanto, ou muda talvez a forma que você explicou. Então também foi uma coisa que eu aprendi muito a escrever mais tecnicamente, né? Que por mais que eu escrevi artigo, é diferente de escrever um livro, né? É outra linguagem totalmente diferente. Ainda mais que o primeiro era uma pegada mais iniciante, as coisas que eu escrevia. Então motivou muito porque era mais uma forma de escrever, levar conteúdo pra galera. Então eu já tinha ali canal no YouTube na época, na época eu não tinha canal no YouTube, mas eu já escrevia artigo, já fazia palestra, já fazia mentoria, já fazia workshop, já dava algumas aulas. Eu pensei, agora eu posso escrever um livro, então foi mais uma possibilidade também. E também pela escala ali como um todo e pelo propósito desses 2 primeiros livros, que era uma veia totalmente voluntária. Então toda a renda que arrecada nesses livros não vai para os autores, a gente doa para algumas instituições. Então, tipo, Jornada Colaborativa, né, que é digamos que a empresa, digamos assim, dos livros, todos os livros que eles produzem de todos os assuntos, a renda não vai para os autores, é toda doada para algumas instituições.
Então foi um propósito ali também que eu tava muito na veia de fazer coisas voluntárias, né? Hoje em dia eu equilibro coisas voluntárias com coisas pagas, mas ver tipo um livro vendendo tipo em alta escala e esse dinheiro indo pra quem mais precisa, né? Então foi uma coisa também que me motivou muito a topar, assim, que eu falei, não, vai pra outra galera esse dinheiro e eu tô dando conhecimento ali também. Gerando impacto de todas as formas, né? Financeira, com conhecimento, incrível, Exato. Parabéns. Obrigada. E eu te conheci através de iniciativas que fomentam a inclusão de mulheres dentro da tecnologia. Tu estava dando mentoria pela Makers Code, eu acredito, e eu achei incrível. Foi isso que me atraiu, inclusive, para a área, em participar de comunidades femininas em tecnologia. E existem mais outras frentes que tu está atuando? De comunidades, hoje eu organizo 3, então eu faço parte lá da Makers Code, que atualmente virou uma ONG oficialmente, né, deixa de ser uma comunidade, então a gente está até no Pacto Global da ONU lá pelos objetivos de educação e, se eu não me engano, inclusão social, tem um nome lá bonitinho que eu não vou lembrar agora de cabeça. Também eu tô na Dev Java Girls, que é focada em mulheres de Java. Inclusive, foi a comunidade que foi responsável por eu focar em Java, porque a comunidade me abraçou totalmente, assim. Então, eu tive várias mentorias indiretamente ali. Então, ela também me ajudou bastante nesse ponto. E também tô no Perifa Code, né, que é voltado para pessoas de periferia que querem iniciar e evoluir na área de tecnologia, né? Porque, para quem não sabe, eu vim de periferia. Até ano passado eu morava, tipo, em periferia, favela mesmo, aqui em São Paulo. Então, eu quero ajudar que mais pessoas tenham essa transformação que eu tive na minha vida por meio da tecnologia, né? Então eu tento muito estar em lugares de pessoas que têm uma história ali bastante parecida com a minha, né? Que inclusive é um feedback que às vezes se me dão esse feedback em algum evento eu fico totalmente, meu Deus, eu vou chorar, que é quando alguém fala tipo, eu me vi no palco com você, sabe? Tipo, eu vi alguém igual a mim no palco. Eu fico, gente, é tal da representatividade. Então, eu mesma só tive coragem de começar a produzir conteúdo, de evoluir na área como um todo, quando eu vi pessoas igual a mim no palco. Então, hoje em dia, eu quero essa representatividade para outras pessoas também, além de, claro, levar o conteúdo, né? Também quero educar ali e mostrar, tipo, é possível, eu tenho uma história parecida com a de vocês, então vocês também podem, e também tô aqui para ajudar, né, a construir esse caminho. Então, eu tô bem nessa frente de pessoas da periferia e mulheres na tecnologia também. Com certeza, eu me identifico com o teu discurso porque eu fui impactada por essas iniciativas. Foi alguém que foi lá na comunidade dar uma aula de programação, mostrar um computador, me empoderar tecnologicamente e a gente consegue ver como isso é transformador, né? Cá estamos conversando sobre tecnologia. E teve alguma iniciativa que te impactou no teu processo de aprendizado? De aprendizado, acho que a primeira que eu conheci foi a própria Makers Code mesmo. Então, acho que quando virou aquela chave de vou virar dev mesmo, porque no primeiro emprego em TI, tirando esse que eu era monitora, eu era da área de governança, então eu já estava na parte de gestão ali, tudo isso faz sentido agora. Então eu estava na área de governança porque era a área que eu via que tinha mais mulheres, principalmente, né? Então foi um estágio que até tinha a opção ali de, você quer atuar com que área? E na época eu até escolhi governança simplesmente porque era a área que eu vi que tinha mais mulher. Que eu me senti mais segura, digamos assim, né? Que eu falei, talvez seja um ambiente um pouquinho mais legal, né? Que a gente sabe que às vezes tem problemas de ambiente tóxico, né? Infelizmente, hoje em dia melhorou bastante, mas ainda acontece. Então, eu tinha entrado na área de governança e quando eu vi que a Makers Code ia fazer um meetup, nem sabia que era meetup nessa época, lá em 2018, eu falei, não sei o que é, mas vou. Era um grupo tipo de estudos de front-end, que a gente até brinca internamente que ninguém que fez esse grupo de estudos virou front-end, virou back-end, foi para a área de dados, mas era um grupo de estudos de front-end, que tinham mulheres que eram front-end dando mentoria, então várias delas eu converso até hoje. A gente fez tipo roadmap de estudos, todas essas paradas ali de front-end, que depois eu desisti, é claro. Mas foi uma comunidade ali que foi o meu primeiro meetup, foi quando eu cheguei que eu vi tipo 60 mulheres num meetup só, era na Microsoft. Então eu tive aquilo de ir num meetup numa empresa grande, com só mulheres palestrando, meu inspirador. Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Então foi onde realmente eu comecei a, principalmente ao Makers Code, ficar ali batendo cartão ali praticamente todo meetup eu ia, até que de tanto estar lá, falou, quer ajudar na organização? Aí eu fiquei ali basicamente, aí agora eu tô mais do lado ali de organizadora mesmo, né? Faço parte ali do conselho também, tô ali na parte de liderando todas as trilhas de meetup, então a Makers Code e a Dev Java Girls eu diria que foram as que mais impactaram, assim, mas a Makers Code foi a primeira que eu conheci de, comunidades de mulheres, ensinando mulheres, empoderando mulheres e tudo mais, e ver cada vez o impacto crescendo também é uma que eu fico muito feliz de ver como que a gente consegue impactar tantas pessoas. Com certeza, impacta muitas pessoas. Sim. E como líder técnica hoje,
existe alguma iniciativa assim que tu tem, que tu vê que tu tá ao teu alcance para trazer mais mulheres para o teu time, para trazer mais mulheres para a tecnologia de um ponto de vista empresarial? Do ponto de vista empresarial, eu tento muito fazer mentorias, então, tipo, gente que é da ZUP ou até do Itaú mesmo, né, que a gente tem tudo ali no mesmo Teams, eu deixo o canal totalmente aberto ali para quem quer chamar no chat, para quem quer fazer uma mentoria ali rápida ali, tipo, puxar uma agenda ali comigo, então é canal totalmente aberto. Então, até homens também eu faço mentoria, mas, né, mulheres a gente tem muito essa veia ali de pessoas diversas, né, então eu tento muito ajudar nesse ponto. Questão de contratação também, se possível, a gente sempre tenta ali priorizar grupos subrepresentados, né? Então, mulheres, PCDs, negros, tudo mais, LGBTQIA+, também. Então, a gente tem muita essa mentalidade na empresa, acho que na maioria das empresas que eu passei também já tinha isso, então já juntava muito ali, digamos assim, com o meu propósito ali também. E também ali a questão de realmente produzir conteúdo, eu acho que ajuda muito, né? Porque as pessoas, por mais sejam da empresa, elas veem a coisa que você faz por fora, e ela fica tipo, nossa, você é daqui da empresa, você é líder técnica e tudo mais, então já dá aquela certa inspiração, assim, também. Então, eu acho que hoje os meus maiores pontos ali, como líder técnica, que eu ajudo a ter mais mulheres na carreira de liderança e na carreira de tecnologia, eu acho que é muito esse canal aberto para mentoria de quem já está ali interno dentro da empresa, e também as coisas externas que eu faço, que ajudam as pessoas a verem que é uma carreira possível, a carreira de liderança e a carreira de desenvolvimento como um todo. Sim. E qual que é hoje o teu maior desafio como líder técnica? Eu diria que pensar muito com cabeça de negócios, não só as tecnologia, porque a gente fica muito ali pensando em features, escalabilidade, arquitetura, tudo mais, só que você tem que pensar também em OKRs, em métricas, em o que vai trazer mais lucro, mais benefício ali, mais gerar mais valor mesmo para o negócio. Então, eu acho que equilibrar a mentalidade técnica com a mentalidade ali de produtos é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, né? Que eu sou líder técnica há mais ou menos quase 2 anos, né? Mas ainda estou aprendendo como é que funciona toda essa parte de business e tech andando junto. Perfeito. E tu tá estudando, tem alguma dica, assim, de material para quem tem interesse nessa carreira de sair, transicionar do especialista ou se manter especialista e também líder? Tem alguns temas que me recomendo estudar bastante, então acho que soft skills no geral, acho que comunicação assertiva, estudem isso bastante. Comunicação não violenta também é uma coisa muito importante de se estudar. Negociação foi uma skill que eu desenvolvi muito quando eu estava ali pré-tech lead, digamos assim. Então, negociar direto com o cliente, explicar para o cliente, olha, você está fazendo errado, mas de um jeito suave, digamos assim. Então, comunicação não violenta, negociação, acho que resolução de conflitos também é uma skill muito bacana para se estudar. Todos esses cursos e conteúdos tem na Alura, eu sei disso, que eu já fiz bastante curso aqui. Também tem um outro livro que eu recomendo muito, que é A Arte da Gestão, que o meu gestor, na época, ele recomendou. Acho que eu só li metade do livro, depois entraram outros ali que eu não consegui terminar de ler. Mas eu sei que em inglês é The Manager's Path, em português é A Arte da Gestão, porque que não teve tradução literal do título, não sei exatamente. Mas é um livro que eu recomendo bastante. E um tema que eu venho estudando também desde que eu entrei na ZUP é a parte ali de Management 3.0, né? Que é uma forma nova de gerenciar times, manter os times engajados também. É um conteúdo ali bem bacana pra gente conseguir realmente lidar com todos os problemas ali do time, saber o que mais motiva uma pessoa. Então tem a questão ali de Moving Motivators, tem as formas corretas de dar feedback, então também saber dar feedback também é uma coisa que ajuda bastante. E isso dá pra se aprender dando mentoria ali também, né? Então, tipo, às vezes a pessoa pensa, eu sou dev, vou dar mentoria para outro dev. Então, tipo, eu dava mentoria acho que desde que eu era dev pleno. Então, ter essa skill de dar mentoria e praticamente um feedback também me ajudou bastante a ter essas skills, digamos assim, para líder, que eu acho que é muito importante. Qualquer pessoa que quer se tornar líder também, dá uma olhada em todas essas skills e conteúdos que eu fui mencionando aqui. E tu citou alguns pontos ali que são meio futuro da liderança técnica, né? Para que caminho tu acha que a liderança técnica está caminhando? Como é que tu vê esse papel no futuro? Eu vejo que cada vez mais a gente talvez vai ter que ter uma visão do todo da empresa, talvez não só da squad, né? Então, às vezes pensa que você é líder técnica de um squad ou às vezes de 2, né? Então, você só vai ter que saber da sua caixinha ali da sua squad, né? Só que eu vejo que cada vez os líderes técnicos, eles têm que ter muito essa coisa mais cross-squad, produto como um todo, porque pelo menos na empresa que eu tô hoje, a gente tem um produto que intercede ali basicamente 20 squads ou mais squads até, eu acho. Então, a gente tem que saber regra de outra squad, mesmo que o básico, tem que saber quando que outra squad vai entregar para saber quando você pode fazer deploy, então tem que ter toda essa visão
do todo também e do todo da empresa como um todo, né? Então não só em questão tecnológica, mas também em questão de negócios. Então, OKRs da empresa como um todo, KPIs da empresa, para onde que a empresa está indo, qual que é a estratégia da empresa. Então acho que o futuro da liderança técnica vai ser muito cada vez ter um impacto maior na empresa e não só na squad ali, e também cada vez mais ter que pensar em como manter o time engajado, que a gente tem bastante solução ali para melhorar a produtividade e desenvolvimento, né? Então tem as soluções ali usando IA ultimamente, tudo mais, mas como é que eu mantenho o meu time engajado? Como é que eu falo pro meu time o valor que ele está gerando pro negócio? Como que eu faço o meu time evoluir a carreira? Então acho que a gente também tem que ter muito essa visão de, processos, negócios e tecnologia. A gente tem soluções via máquina, digamos assim, mas e as pessoas? Como é que a gente cuida das pessoas? Então acho que esse impacto cross, essa preocupação com as pessoas é uma coisa que cada vez a gente vai ter que ter mais como líder técnica também. Com certeza. Eu acho que é sobre pessoas, sim, tecnologia, né? Mas me conta, uma situação difícil de lidar, que tu já passou e que foi um desafio para ti, e também, ao mesmo tempo, eu quero saber uma situação muito positiva que tu experienciou como líder. Acho que a situação mais difícil foi demitir uma pessoa. Certeza, não consigo então, imaginar. Era uma coisa que eu não estava preparada, eu pensava, não, vou ser líder, então vai ser só dar feedback, cuidar da parte estratégica, desenhar arquitetura, só que como gestora de pessoas, nem sempre os feedbacks são positivos, né? Então eu ficava, talvez essa pessoa que tá um caso mais delicado, então eu tive que fazer uma demissão e não foi por questões de layoff, por questões financeiras da empresa, foi por questões de performance mesmo. Então foi muito difícil porque eu nunca achei que eu ia ter que demitir ninguém, ou talvez só por questões financeiras, que é um pouco mais comum, infelizmente, né? A gente tá vendo no mercado atualmente. Então foi um caso de que a pessoa estava tendo um desempenho bem ruim, a pessoa não estava tendo comprometimento com horários, faltando em cerimônias e tudo mais. A gente ficou meses ali, digamos que insistindo com a pessoa, tentando entender se estava tendo algum problema. Pensamos ali em questões de dupla empregabilidade até, né? No mesmo horário, duas empresas ali. Só que no final não era nada disso, a pessoa falava que estava tudo bem. E o cliente também, ainda estava apoiando a pessoa, que a pessoa ainda estava entregando, querendo ou não, fazia uns horários meio doidos, mas ainda estava entregando. Só que chegou num ponto que as entregas começaram a cair e não estava mais, se abrindo, digamos assim, comigo, nem com pessoas do RH que tentavam falar. E aí, após muitos meses ali, realmente, a gente pensou que talvez o desligamento seria a melhor opção. E aí, como era uma situação muito delicada, que eu também nunca tinha passado, então teve praticamente um workshop de desligamento para conseguir desligar a pessoa. Então, eu mesma sou uma pessoa, quando eu fico nervosa, eu tenho muita vontade de rir de nervoso. Então, literalmente, o rir de nervoso sou eu, total. Então, às vezes, vocês veem eu rindo de palestra, às vezes é porque eu estou nervosa. Mas teve que ensaiar com a moça ali do RH, ela, não, finge que eu sou a tal pessoa e finge que você tá me desligando. E aí eu começava a rir de nervoso. E ela, não, mas fala nessa entonação, mas olha desse jeito pra câmera, que era remoto, né, totalmente remota a empresa. Então teve uma aula ali de como que eu tinha que falar, o que que eu tinha que falar, como que eu explicava os motivos do desligamento. Não podia rir, porque se eu risse no momento de desligamento ia ser meio estranho. Então teve praticamente ali uma semana pra eu me preparar pra conseguir desligar a pessoa. Nesse tempo a gente já sabia que realmente ia desligar ela, a pessoa ainda estava ali no projeto e tudo mais, mas eu já tinha essa ciência, o cliente já tinha ciência, minha gestora também já tinha ciência que ia ser feito desligamento, então foi mais um momento para eu conseguir realmente fazer. Até perguntaram assim, não, você quer que outra pessoa faça? Não, eu vou fazer, eu preciso aprender a fazer isso. Então foi muito difícil para conseguir dar essa notícia, por mais que já era uma coisa que já era prevista ali, chamar a pessoa ali na call e falar, olha, a gente tá te desligando por isso, isso e isso, tudo mais, oferecer todo o apoio da empresa. Foi a situação, acho que assim, a pior que eu já tive experiência, e foi, acho que nos primeiros meses que eu tava como líder, eu acho, foi bem no início, então eu não tava preparada, então foi um baque assim, que eu fiquei dias mal, então acho que eu fiquei mal, talvez pior do que até a própria pessoa que foi desligada. Porque eu já fiquei pensando que talvez a culpa era minha, de que eu não fui uma boa líder, de que talvez eu tivesse tido que dar um acompanhamento de mais perto ali. Só que no final eu entendi, a culpa não era minha, era a pessoa que talvez estava desmotivada, que talvez já estava ali esperando ser demitida praticamente, né? Só que às vezes estava ali esperando a empresa ter essa atitude. Então, acho que o processo de desligamento ali, tanto a parte de comunicação, principalmente com a pessoa direta, acho que foi uma das piores experiências que eu tive, porque é muito ruim, assim, você falar pra pessoa, você fez isso, isso e isso, você não vai continuar mais na empresa por esses motivos e muito obrigada e tudo mais, de forma séria, sem poder rir, principalmente, né? Então, acho que essa foi a experiência que só tive uma, felizmente, mas que eu não recomendo, assim, pra nenhum líder, mas infelizmente temos que estar preparados.
Não, e como que tu lida com pessoas desmotivadas? Como fazer essa pessoa reativar aquele brilho no olhar para trabalhar num projeto? Acho que primeiro eu tento entender o que a pessoa está buscando, né? Então, às vezes, a gente vê que a pessoa quer um projeto que ela tenha mais liberdade, ou às vezes a pessoa simplesmente está desmotivada financeiramente, assim. Então, eu tento entender, o que você está buscando, o que te motiva primeiro, né? Então, até no Management 3.0 tem os Moving Motivators, que é uma dinâmica que eu fiz ali uma vez num team building com o time, que é realmente, tipo, um monte de textinhos ali, um monte de caixinha, digamos assim. Tem a forma física, mas a gente fez no online, né, por motivo de trabalho remoto, que a pessoa meio que ordena coisas que motivam ela no trabalho. Então tem tipo, o que me motiva é reconhecimento, o que me motiva é poder, o que me motiva é ordem, o que me motiva é liberdade. Então eu vendo ali o que a pessoa colocava como motivador, eu já ficava, essa pessoa aqui, ela gosta de liberdade. Então não é uma pessoa que você tem que ficar ali muito em cima ali, tipo, não microgerenciamento, mas tipo, ficar perguntando ali como é que tá, ou talvez até o time não ficar muito questionando. Essa pessoa aqui, ela gosta muito de poder, então é uma pessoa que você tem que dar mais liberdade para ela, deixar ela tomar mais a frente das coisas. Então eu tinha que entender o que motivava a pessoa primeiro, e aí entendido isso, eu falava, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes realmente eu perguntava pra pessoa o que eu posso fazer, porque tipo, o que eu te ajudo nisso? E se não, se eu já percebesse mesmo, eu ia atrás de solução. Então, às vezes, a pessoa tá desmotivada porque ela quer outro projeto, por exemplo. Às vezes, por mais que ela goste, sei lá, tipo, tá muito tempo no projeto, então vamos trocar, acontece, né? Tipo, às vezes, a gente mesmo como líder está desmotivado também, então isso daí é um outro problema, né? Às vezes a gente tá desmotivado, a gente tá insegura ali com alguma coisa do projeto, mas tem que estar ali, tipo, tá tudo ótimo o time, tá tudo uma maravilha. Tipo, tem que manter o time atualizado de algum problema, só que às vezes a gente mesmo vai estar com algum problema, só que a gente tem que não transparecer, digamos assim, pro time, né? Então, olha, gente, tá tudo certo, vamos continuar, o projeto tá ótimo, o prazo tá bom, mas, tipo, às vezes você sabe que tem alguma coisinha ali acontecendo que talvez vá gerar algum problema, só que você ainda não pode comunicar porque não é tão certo, né? Então, acho que entender o que o time precisa, o que motiva o time e o que me motiva também, acho que é uma coisa que ajuda bastante, que às vezes a gente vai estar desmotivada, mas tem que continuar ali. Vamos, gente, para, galera, para motivar todo mundo. Perfeito. E tu falou sobre diferentes perfis de pessoas e todas trabalhando, e às vezes, no mesmo time, né? Como lidar com tanta variedade de pessoas que trabalham de formas tão diferentes e gerenciar os conflitos que podem vir a acontecer? Eu acho que entender o perfil de cada pessoa e como eles se intercalam, digamos assim, como eles se conectam também, acho que é uma coisa que ajuda muito. Então tem gente que às vezes você sabe que é um perfil mais complicado, é um perfil que não aceita coisas tão bem assim, que não aceita, tipo, sugestão técnica. Então você sabe, beleza, para essa pessoa aceitar a minha sugestão técnica ou de outra pessoa do time, a pessoa tem que chegar com X, Y argumentos para realmente vender a ideia. Então você fala, beleza, essa pessoa aqui tem esse perfil. É quase tipo um dossiê das pessoas ali. Tipo, essa pessoa aqui você tem que chegar com muito argumento técnico para convencer ela. Essa pessoa aqui eu sei que ela não gosta de call, prefere falar por mensagem. Então já é uma pessoa que se eu ou alguém do time tiver que pedir alguma coisa, a gente já vai tentar ali fazer direto via chat. Não vai chegar, vou marcar uma reunião para falar disso. Determinada pessoa é uma pessoa que entra 11 horas da manhã e tá tudo bem, porque talvez não tinha reunião antes desse horário. Então, a pessoa que eu sei que não compensa, tipo, não, vamos marcar a reunião 9 da manhã, porque aí você já vai criar um atrito com essa pessoa. Então, acho que realmente entender o perfil de cada pessoa, é toda uma análise ali mais psicológica ali realmente, de tipo, estilo de trabalho, como que essa pessoa gosta de trabalhar, o que incomoda, o que faz essa pessoa ganhar minha confiança também, acho que é uma coisa que ajuda bastante. E ajuda também a ensinar pro time ali como é que lidar com essas pessoas, né? Que às vezes você tem que interagir com outra squad, muitas vezes, né? Você tem que interagir com outra squad, só que aí, às vezes o time não tem já o conhecimento de como que é o gênio, digamos assim, dessa pessoa, só que eu, por já ter conversado, já sei, então já fico, talvez essa pessoa não vai querer reunião, manda ali no chat. Olha, essa pessoa aqui, eu sei que ela não gosta de reunião nesse horário, tenta outro. Ou, sei lá, marca um dia para ir presencial no escritório ali, que essa pessoa também é de São Paulo, pra vocês trocarem uma ideia. Então, acho que realmente entender ali, passar pro time, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa não gosta de ser tratada desse jeito, ou essa pessoa só aceita se as ideias virem de X jeito, acho que é uma coisa que ajuda bastante a lidar com perfis diferentes e evitar conflitos, que tem, às vezes, conflitos que vão surgir só porque você é uma personalidade, a pessoa tem outra personalidade, e vocês não pararam pra pensar, tipo, empatia ali, como é que a pessoa gostaria de ser tratada, e gera um atrito desnecessário, que aí pode realmente virar um conflito, né? Então acho que também pensar como que a pessoa gostaria de ser tratada, empatia, ajuda a gente a evitar atritos desnecessários que podem virar um conflito e pode virar talvez uma inimizade, alguma coisa assim no trabalho também. E
como que tu se aproxima das pessoas que fazem parte do teu time a ponto de conhecer elas, ter essa percepção? Porque existem pessoas que são fechadas, assim, são mais inacessíveis. Tu tem alguma técnica? É através do one-on-one? Como é que tu faz isso para se aproximar? Acho que o one-on-one ajuda bastante. Então, das pessoas que eu sou gestora, eu tenho one-on-one, tipo, mensal. E das pessoas que são meus pares, tipo, time de produtos ou outras pessoas líderes ali também, né? Eu tento muito ali no dia a dia, em conversas normais, ficar ali tentando descobrir como é que a pessoa trabalha, né? Então, realmente, vamos marcar reunião tal horário, aí você já vê que a pessoa sempre evita determinado horário. Ou então, vamos pensar em determinado desenho de arquitetura, aí você já vê que a pessoa é mais ali na vibe dela chegar, já compartilhar a tela, já começar a fazer. Eu fico, então essa pessoa já quer realmente ter essa atitude de ela puxar as coisas. Ou então uma pessoa que eu vejo que é muito retraída ali, que tipo, só fala se eu perguntar. Então é uma pessoa que eu tenho que ficar instigando ali em reuniões, tipo, o que você acha, fulano, o que você acha? Pra realmente ir ali mapeando, né? Então até pessoas em one-on-ones que eu vejo que é muito fechada, eu vejo que eu que tenho que ficar ali perguntando coisinha por coisinha pra pessoa falar. Então, às vezes eu chego na beira do chato de tipo, mas você tem alguma coisa que você quer me falar? Tem alguma coisa que o projeto pode melhorar? Mas tem certeza? Aí a pessoa fala, né? Porque às vezes a pessoa também tem esse medo de reclamar realmente de alguma coisa e ficar tipo, eu sou reclamão, tudo mais. Mas com pessoas que eu não sou gestora, eu acho que é muito no dia a dia ali que eu vou pegando, tipo, o estilo que a pessoa se comunica, os horários que a pessoa geralmente tenta marcar alguma coisa, a forma que a pessoa se posiciona em alguma reunião, ou presencialmente mesmo, né? Que grande parte do time é de São Paulo, às vezes a gente vai presencial. O famoso cafezinho ali, né? Conversar, tipo, sei lá, sobre cachorro, conversar sobre a comida que a pessoa gosta ali. Nisso você vai percebendo alguns traços ali da pessoa. É toda uma análise ali de expressões, de comportamentos e tudo mais, pra ter essa aproximação realmente. Nossa, tu faz toda uma análise da pessoa, né? Eu converso com a pessoa, tô ali, tipo, a importância do networking, do contato, do trocar ideia, do se comunicar, né? De não ser só a reunião, isso, acabou o assunto e tal. Tipo, tem toda uma análise ali por debaixo dos panos. Construir uma conexão com a pessoa. E quando tu faz decisões técnicas de projeto, como é que tu decide? Tu falou ali que tem pessoas que tu precisa, né, defender a tecnologia com argumentos técnicos. Como é que tu faz a construção? Tu pensa a construção de novas soluções com o time? Tu vem com algo desenhado? Como é que tu tá fazendo isso hoje? Geralmente eu faço um misto, então muitas vezes eu desenho primeiro, ou desenho junto com outra pessoa que tá ali de par comigo com liderança técnica, e aí a gente vai e pede a opinião de algum especialista de fora, ou de alguns especialistas, time de arquitetura, que lá na empresa tem time de arquitetura no caso, tem vezes que não tem, né? Então a gente pede a segunda e terceira opiniões de especialistas mesmo, pessoas que seguiram a linha totalmente técnica, pessoas que têm tipo a minha idade de experiência, e arquitetura também. A arquitetura às vezes muda tudo, a arquitetura às vezes vai dar um de acordo, tipo, não necessariamente uma aprovação, mas vão dar alguns toques ali, tipo, talvez seja melhor assim. E aí depois de passar por arquitetura, eu passo pro time. Só que às vezes eu vou primeiro no time, às vezes arquitetura. E aí o bom é que às vezes quando você tá ali repassando o desenho de arquitetura pra alguém, te dá um estralo, tipo, não era tão bom assim minha ideia. Então acho que os dois últimos refinamentos técnicos que eu fiz mesmo, na hora que eu tava explicando, eu comecei a pensar, mas essa divisão de banco de dados aqui não tá bacana. Peraí, gente, vamos mudar aqui. Aí, tipo, eu parava a cal, refatorava ali o desenho, digamos assim, eu voltava e explicava de novo. Ou às vezes realmente eu quero incitar o time ali a fazer, tipo, olha, gente, vamos pensar na solução disso, ou então vamos marcar uma agenda para falar de assunto técnico, para pensar em soluções de arquitetura. Então acho que ter a segunda e terceira opinião é muito boa, então às vezes eu pego muito para mim esse papel de eu fazer o desenho, até por questões de tempo, né? Mas eu jogo pro time ali, tipo, o que vocês acham? Peço opinião de especialista. E às vezes eu realmente, uma coisa que pelo menos eu tenho muito, né? Quando eu peço a opinião do time, eu falo que eu gosto de me sentir burra, né? Porque, tipo, o time tá ali na carreira técnica, o time tá ali, tipo, grande parte ali na senioridade muito grande. Então, realmente, eu quero levar pro time e o time falar, Camila, tá péssimo. Ou então, olha, Camila, talvez não seja a melhor forma. Então, eu gosto realmente de, tipo, me critiquem, sabe? Então, às vezes eu fico, gente, mas não tem nada melhor? Vocês não acham que dá pra melhorar? Isso ali até em questões de desenvolvimento. Então, tem sprint que realmente eu boto o chapéu ali desenvolvedora de novo, né? Essa sprint mesmo eu tava codando muito. E aí, quando eu passei pro code review, tipo, voltaram vários pontos pra melhorar. Então, tipo, talvez algum outro líder ia ver como uma coisa ruim, tipo, nossa, eu sou líder e o time pediu ajuste, o time é dev pleno, é dev junior, só que eu mesmo achei ótimo. Eu fiquei tipo,
o time tá com nível técnico melhor que o meu, então acho que eu tô conseguindo fazer o meu papel de líder, que é formar pessoas até melhores do que eu tecnicamente. Então acho que também tem esse ponto muito de tipo, a gente tem o poder de decisão, só que a gente talvez não tenha tanto conhecimento assim por estar no papel de gestão também. Então ter esse papel do time, apontar defeitos nossos também é uma coisa que ajuda bastante a tanto levar a régua do time como a nossa e ter decisões que vão agregar mais valor pro produto como um todo. Incrível. E tu falou sobre o time estar, né, sempre se especializando. Como é que tu faz para garantir um time em atualização, incentivar a galera a explorar, continuar estudando? Eu acho que em one-on-one, principalmente, eu sou a rainha dos links, então sempre a galera sai do one-on-one com um monte de link, que às vezes eu converso ali como é que tá o dia a dia do projeto, a situação do projeto como um todo, aí o pessoal fala, eu tô estudando tal coisa, eu quero me especializar em tal coisa, eu já fico, pera aí, já chega 10 links ali também. E também acho que a empresa em si tem uma cultura ali de evolução técnica, é uma coisa que ajuda bastante. Então a empresa, a gente tem muito essa veia de todo mundo ser autoridade em tecnologia, então já tem essa veia de se atualizem, estudem, tem programas de educação e tudo mais. E também eu tento mostrar que eu tô me atualizando bastante. Então eu mostro pro time, olha, gente, às vezes eu tô, tipo, ali no meio do dia, eu vou pra algum evento, eu tô ali estudando durante o horário de trabalho. Então estudar pra fazer task também é uma coisa que eu deixo claro, tipo, gente, tá tudo bem. Então pegar task ali pra fazer prova de conceito, pegar task pra fazer refatoração, é uma coisa que eu vejo que ajuda muito a régua técnica do time, né? Então sempre eu passo bastante conteúdo pra galera estudar. Eu também passo muita coisa pra galera, tipo, pensar ali realmente, tipo, olha, talvez seja melhor usar esse pattern, né? O pessoal, tipo, eu não conheço, aí eu mando o link. Conheça agora. Estuda, sabe? Estude. Então, realmente, eu tento passar essa coisa, gente, tudo bem, você não conhece? Vamos estudar agora. Ou então, a gente pensa ali, realmente, vamos mudar a arquitetura, vamos pensar outro padrão. Aí junta todo mundo, pega uns links ali e pesquisa, tenta estudar. Mas eu tento levar esse ponto de, gente, tá tudo bem não saber tudo, bora evoluir junto também, né? Então, às vezes chega a galera querendo, vamos implementar a ferramenta X que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí eu falo, tipo, olha, nunca ouvi falar, mas vamos estudar. Aí junta todo mundo ali, vamos ler doc, vamos perguntar pra spec, vamos perguntar pra um time especialista nisso. Então, eu mostro que tá tudo bem ser vulnerável e não saber tudo, que eu também estou investindo em me atualizar e que eles também devem fazer isso, né? Porque, querendo ou não, o time nos vê muito, às vezes, ali como liderança técnica, uma inspiração, uma referência técnica, por mais que a gente não seja a pessoa que talvez saiba tão tecnicamente ali do time devido a ter se desligado ali tanto um pouco da parte técnica. Então, eu tento realmente mostrar, tipo, olha, gente, eu tô aqui, mas é porque eu estudo, porque eu me atualizo. Então, bora se atualizar também, bora tirar um tempinho ali do dia, bora estudar juntos da task que a gente tem que fazer, bora realmente pegar ali refatorações, boas práticas no dia a dia para ter esses insights ali que a gente precisa ter para evoluir tecnicamente. Porque se a gente só fica fazendo coisa que a gente conhece, mexendo com tecnologia e padrões que a gente conhece, a gente vai acabar que não vai evoluir tanto assim tecnicamente. Talvez só vai, tipo, ficar evoluindo na mesma coisa, mas, tipo, tem tanta ferramenta boa, tanta coisa que a empresa às vezes está pagando e a gente não usa, que iria agregar muito ali em questões de monitoramento, desempenho e tudo mais. Então, bora explorar também o que a empresa tem. Então, eu levo muito essa veia, tipo, olha, tô estudando, vamos estudar também. Poxa, nossa, faz muito sentido. Sim. Eu gosto muito que me incentive a estudar e também não me vejam como a dona do C#, a dona da sabedoria, que tudo que eu trago é autoridade. Exato. Eu gosto desse processo de espaço para questionarem a minha arquitetura, enfim. E voltando naquele ponto, qual foi a situação mais positiva que te deu mais alegria, uma experiência muito legal nesse processo de liderança? Acho que o processo de liderança foi na empresa anterior ainda, que eu tinha acabado de assumir o papel de tech lead e a gente ainda estava ali pensando em coisas novas para o projeto e tudo mais, e aí a gente teve um processo de reescrita de um serviço, que aí a gente viu essa peça, digamos, de serviço novo ser finalizado ali. Então, ver esse serviço novo ali, que eu já estava ali, meio que como squad leader ali, atuando ali como ponto focal do produto, e ver esse serviço finalizado, era um serviço core da empresa, acho que foi uma coisa que me motivou muito. Só que aí eu acho que na época eu não estava ali como tech lead ainda, mas eu estava como squad leader, que né, já estava ali com o pezinho.
Eu acho que ver o fruto ali de todas as coisas que a gente fez ali para lidar diretamente com o cliente. Então, foi um cliente que eu lidei ali interações diretas, integrações, milhares de calls ali para fazer a integração ali do cliente. E eu vi que a integração deu certo e, tipo, era um dos maiores clientes da empresa. Acho que foi uma coisa que eu fiquei, tipo, pô, deu certo, sabe? De, tipo, todas as negociações, todas as reuniões, todas as vezes que eu pedia pro time, me ajuda a ver esse log aqui, porque eu já tô vendo outro log de outro problema. E ver que, tipo, se tornou um dos maiores faturamentos, digamos assim, da empresa. Acho que foi uma coisa que ajudou bastante. E também ver o fruto ali do sistema que a gente construiu atuar na Black Friday também, né? Então não necessariamente foi o sistema novo que a gente tinha feito, mas era o outro sistema que a gente atuava ali bastante em cima, tinha muito monitoramento, muita coisa em prática. E a gente vê que, tipo, na Black Friday chegou a, tipo, 1000 requisições por minuto e o sistema, tipo, ali, pleníssimo. Acho que foi uma coisa que me deixou muito feliz de, tipo, ver, caraca, deu certo todas as coisas que a gente tava fazendo, sabe? Então, acho que ver que o que a gente fez deu certo, que o time tá feliz também, é uma coisa que me motiva bastante, ver o time feliz e o produto dando certo, resolvendo o problema que tinha que resolver. Gratificante, né? Gratificante. E me conta, como tu vê a Camila do futuro? A Camila do futuro, acho que a curto prazo ela vai evoluir como líder técnica ainda, então eu vejo muito continuando nessa veia, uma squad só, pelo menos no momento eu só tenho squad só, e ali focada em um time, mas acho que a Camila do futuro ela vai continuar na carreira de gestão técnica e eu quero virar gerente de engenharia, então acho que eu vou ter uma atuação ali de liderar outros líderes técnicos a médio prazo, eu acho. Então, acho que a Camila do futuro vai ter o desafio de liderar outros líderes e formar outros líderes, principalmente. Então, como Tech Lead, atualmente, a gente tem esse desafio de formar novos líderes. Ainda não formei nenhum no momento que eu estou gravando, mas eu tenho o desafio, futuramente, de ser gestora de outros líderes e formar futuros gerentes de engenharia quando eu me tornar gerente de engenharia. Então, acho que eu vou ter esse papel ali mais cross de realmente cuidar de outros líderes. Realmente vai ser um desafio, que é o desafio que a minha gestora tem hoje, né? Que ela lidera todos os Tech Leads e especialistas que a gente tem ali da área. Então, futuramente, eu quero estar nesse papel de cuidar de outros líderes, não só outros devs, mas outros líderes e especialistas também. Ansiosa por esse momento. Sim. Por te ver lá, rainha das lideranças técnicas. Sim. Adorei. Se tu curtiu esse episódio, já deixa um like, também se inscreve aqui no canal, porque eu te encontro nos próximos episódios do Hipsters Tube Líderes em TI.